Muito bem, então estamos de volta e vamos agora para o nosso próximo assunto. Neste painel que teremos nesse instante, nós vamos entender as propostas de alteração da legislação que estabelece regras de preços de transferências. Além disso, haverá também uma discussão sobre quais são os principais desafios a serem enfrentados e como as empresas devem se preparar para essas mudanças. O tema é novas regras em preços de transferência, perspectivas e impactos. Para tanto, nós contamos aqui com o líder de Transfer Pricing, Carlos Ayub, também com Daniel Macedo, sócio de consultoria tributária da Deloitte, Henrique Santos, diretor de Tax da Uber, e Daniel Faila, da NNB Advogados. Sejam muito bem-vindos, por favor, fiquem à vontade. Por favor. Bom, queria, antes de tudo, dar uma boa tarde a todos. Tive a oportunidade já de trombar com alguns durante os breakouts de preço de transferência, então é um prazer vê-los aqui. A ideia aqui é da gente fazer uma dinâmica bem própria. Aqui a gente vai fazer algumas perguntas desses senhores que estão aqui nos prestigiando também. Agradeço Henrique, Ayub, Daniel, pela possibilidade da gente fazer essa conversa. A legislação de preço de transferência ela está realmente passando por uma modificação bastante robusta e profunda no Brasil. A gente sai do nosso modelo de análise produto a produto, onde nós temos margens pré-definidas na legislação e que impedem que o Brasil realmente participe de forma mais efetiva dentro da cadeia de produção internacional dos grupos multinacionais a qual as empresas que atuam no Brasil pertencem. Também realmente limita bastante a forma como o Brasil consegue interagir dentro das políticas internacionais de preço de transferência. Essas mudanças, lógico, começaram com a solicitação do Brasil pertencer ao CDE, e uma série de ações foram iniciadas depois dessa demanda, entre elas essas de preço de transferência. O tema sofreu um avanço muito abrupto no ano passado, principalmente em decorrência de uma regulamentação americana que impedia que as empresas multinacionais americanas operando no Brasil tomassem crédito do imposto de renda e contribuição social recolhido no Brasil, esse crédito nos Estados Unidos. Essa aceleração acabou resultando na medida provisória 1152, que foi apresentada no final do ano de 2022 e que apresenta prazo para conversão em lei efetiva, aprovação pelo Congresso e Senado, até o dia 1º de junho de 2023. Expectativas do mercado são positivas em relação dessa conversão. Existe, com certeza, muito sendo discutido, principalmente pelo tempo que está demorando realmente para sair da comissão mista, a definição de relator e início de agenda de discussões junto com a Câmara de Deputados e com o Senado. Mas isso não é uma exclusividade da medida provisória de preço de transferência, e sim de todas as medidas provisórias publicadas a partir de dezembro do ano passado. Hoje temos cerca de 24 medidas provisórias que estão paradas, vamos assim dizer, realmente aguardando essas definições. Hoje a gente vai, então, conversar sobre alguns temas. Nós definimos algumas perguntas aqui interessantes para realizarmos com os nossos painelistas e também contamos com a participação de vocês. Então, qualquer momento que vocês tenham alguma dúvida, que gostariam de esclarecer algum tema que a gente deve abordar aqui, por favor, façam a sinalização, a gente passa a palavra e aí fazemos uma discussão bastante dinâmica e bem participativa. Bom, com isso, vou só pegar aqui minha colinha. Henrique, você se incomoda de eu começar contigo? Obrigado. A legislação de preço de transferência ela vai ser, de acordo com o texto da lei, publicada ou mandatória a partir de 1º de janeiro de 2024, com a possibilidade, né, de antecipação desses efeitos para o ano de 2023. Eu gostaria de saber, na sua perspectiva, o que você entende? Que essa adoção antecipada é algo positivo para os contribuintes? Se você puder falar um pouquinho da experiência, inclusive, como um contribuinte nesse papel. Legal. Bom, boa tarde a todo mundo. Ayub Macedo, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui discutindo, debatendo esse tema com vocês. Minha resposta não podia ser diferente, depende. Né? Acho que é uma resposta esperada. A adoção antecipada é positiva ou negativa para a empresa? Depende. E depende de alguns aspectos que eu queria listar aqui, especialmente porque a gente ainda não sabe o que é a legislação brasileira de preço de transferência, haja vista que a gente tem 107 sugestões de emendas à MP. Então,
a gente tem um texto inicial que tem sugestões de supressão de artigos, mudança de transição e por aí vai. Então, a gente não sabe exatamente o que vai ser essa medida provisória, o que vai ser essa regra final, né? E a gente também tem a inexistência de uma IN que vai detalhar muitos dos aspectos da legislação e muito da aplicação desses aspectos, né? Então, de fato, o contribuinte não tem ainda uma regra na mesa. A gente tem bastante incerteza a respeito disso. Mas esses são aspectos externos às empresas e que estão relativamente fora de controle, né? Do ponto de vista interno, eu vejo que a adoção ou não antecipada depende dos impactos financeiros. Então, é importante entender... eu vejo que a gente convive aí algumas décadas com essa legislação que tem total desarmonia com o resto do mundo. Isso faz com que, naturalmente, as empresas se organizem para serem mais eficientes com essas regras desarmônicas. Então, é importante a gente pensar se as regras novas internacionais, se as regras da OCDE vão trazer mais benefícios ou mais custos financeiros para o grupo de modo consolidado. Acho que esse é um tema que, não, apesar de ser óbvio, é importante que a gente faça essa conta e que as empresas tenham uma ideia de qual é o impacto efetivo da MP. Tem uma questão importante também, que é a do Foreign Tax Credit, que é a questão da tributação para as multinacionais de capital norte-americano, que restringiu em muita medida os impostos, o creditamento dos impostos pagos no Brasil na apuração do imposto nos Estados Unidos. Essa questão do Foreign Tax Credit pode ser um incentivo a mais para antecipar os efeitos, mas depende da situação de cada uma das companhias. Eu vejo também uma questão de que, por mais benéfica que seja a mudança para a regra internacional, ela se acopla num sistema tributário que é completamente desligado do resto do mundo. E a gente tem, por a característica desse sistema tributário, uma tributação na fonte muito pesada, muito agressiva. Isso é a característica essencial do nosso sistema tributário. Nesse sentido, tem coisas que o resto do mundo não se preocupa, como qual a natureza jurídica de um pagamento para fora, de um true-up ou de um true-down em transfer pricing, que o Brasil vai ter que se preocupar. Então, esses efeitos de tributação indireta, de tributação na fonte, esses colaterais são importantes de serem medidos também na hora de estruturar uma operação entre partes relacionadas. E, por fim, eu diria que trazendo um pouco mais para o setor de tecnologia, tem a questão dos royalties, né? O setor de tecnologia ele é marcado por tecnologias desenvolvidas em locais geralmente fora do Brasil, de modo centralizado, e distribuídas pelo mundo, incluindo o Brasil. E, normalmente, para fins de preço de transferência, esses lugares que desenvolvem, que têm as atividades de maior risco e de maior complexidade, são os que carregam a maior margem para fins de tributação na renda. No Brasil, a gente sempre teve um histórico de muita dificuldade em remeter valores relacionados a royalties, em fazer jus a essa distribuição, a esse valor que a matriz ou que qualquer entidade internacional estivesse desenvolvendo em intangível, era difícil tirar do Brasil, né? Alguns lugares, como os Estados Unidos, tratavam isso como a blocked income, né, que é renda acumulada aqui no Brasil, que tinha que ser tributada lá, mas não era distribuível. Mas nos últimos anos, diria especialmente nos últimos 4, 5 anos, os contribuintes ganharam um pouco mais de fôlego, especialmente via judiciário. Então, a gente tem, no CARF especialmente, muita decisão favorável, no sentido de que pagamentos de royalties não estão sujeitos aos limites daquela portaria do Ministério da Fazenda lá de 58, e os contribuintes ganharam um certo fôlego, não livre de risco, não livre de controvérsia. Eu acho que eu tenho visto constantes, acho que vocês podem falar a respeito, mas constantes autuações ainda. Mas, nos últimos tempos, o contribuinte ganhou um pouco mais de argumentação, saiu uma solução de consulta em 2021 que também validou muito desses argumentos. Então, é uma conta de risco-retorno, né, que tem que ser feita pelo contribuinte com essa questão dos royalties. Pela MP, eles são dedutíveis, ou seja, não tem mais uma limitação na dedutibilidade desses royalties. Por outro lado, eles vão ser dedutíveis no limite do arm's length. E hoje em dia a gente tem um vácuo legislativo, eu diria, nessa questão dos royalties. Então, tem benchmarks aí de empresas que pagam, isso é público, né, tá? Enfim, nos julgamentos do CARF, por exemplo, pagando 50%, 60% de royalties, que provavelmente seria acima do arm's length.
Então, essa conta de risco do contencioso que naturalmente vai vir com a nossa legislação atual de preço de transferência e a legislação de royalties, versus uma legislação mais flexível, mas que também vai ter que ter alguns ajustes, essa conta também precisa ser feita. Então, acho que falei aqui os fatores principais que eu uso como base na tomada de decisão, e aí é muito do caso a caso, né? Perfeito. E, sem dúvida, você tocou num tópico que realmente já é bom para fazer a ponte aqui junto com o Daniel. Afinal de contas, se existe um grupo de transação que vai ser profundamente modificado com essa medida provisória, é exatamente aquele que envolve intangíveis, né? E tomando toda a sua grande experiência e vasto conhecimento de royalties no passado, se puder desenvolver um pouco a respeito dessa mudança e quais são os impactos que você espera, Daniel, eu acho que é um excelente ponto para a gente continuar. Boa tarde a todos. Obrigado, Macedo, pelo convite, pelos elogios, não um pouco indevidos, mas obrigado também pelos elogios. Bom, acho que o Henrique levantou alguns pontos importantes, né? Especialmente esse fato de que o Brasil, historicamente, tem um cenário envolvendo royalties e remessa de royalties bastante peculiar, né? A gente brinca que é uma jabuticaba, e se procurar bem, a gente vai achar jabuticabas dentro da jabuticaba, né? Que é a legislação de royalties aqui do Brasil até então. Eu acho que até para nivelar um pouquinho o conhecimento, se você me permitir, Macedo, voltar coisa pouca no tempo, 70 anos, 65 anos aí no tempo, mas vai ser rápido, eu prometo, né? Até 58, né, que foi o ano mencionado pelo Henrique, nós não tínhamos nenhuma regra para remessa de royalties no Brasil. Em 58 surge a primeira regra, né, que foi a imposição de um limite de dedutibilidade para os pagamentos feitos a títulos de royalties, né, que é transformado, né, em limites reais aplicáveis pela portaria 436 de 58, que o Henrique também mencionou. Aquela portaria definia, de acordo com o tipo de indústria, o limite de dedutibilidade dos royalties pagos. Tá? Então, o teto estabelecido por essa portaria, dependendo da indústria, era de 5%. Para alguns casos, por exemplo, o uso de marca, né, a gente tinha um limite ainda menor, que era de 1%. Em 62, vem a 4131, que, dentre outras regras, ela estabelece, primeiro, que não se pode pagar royalties de empresas brasileiras para empresas com as quais ela tem algum vínculo societário. Então, pagamento de royalties de empresas relacionadas foi proibido em 62, e a lei também exigiu um registro deste contrato, na época, na SUMOC, que é a Superintendência da Moeda e do Crédito. Né? Avançando um pouquinho mais para frente no tempo, no governo militar, teve a criação do INPI, que passou a ser o responsável por registrar esses contratos, e a lei de criação do INPI dizia, olha, o INPI tem como função criar regras que possibilitam o fomento da tecnologia brasileira dentro do Brasil, do parque industrial brasileiro, inclusive determinando regras e condições mais favoráveis para a utilização e exploração de direitos de propriedade industrial pelas empresas brasileiras. Então, qualquer empresa que viesse aqui no Brasil licenciar algum direito tinha que enfrentar, né, o INPI, que em 75, inclusive, tem o famoso Ato Normativo 15, né, estabelece uma série de condições contratuais, ou seja, ele sentava na mesa, avaliava a conveniência daquela contratação. Né? Ele era como um advogado da parte brasileira negociando com a sua matriz. Com a matriz, no caso, não, mas com a parte estrangeira, né? Porque a matriz ainda não era permitido. Com a parte estrangeira, dizendo, olha, isso aqui eu aceito, isso aqui não aceito. Até que em 91 veio a primeira flexibilização, com a Lei 8383, que permitiu o pagamento de royalties por empresas nacionais, aquelas empresas com as quais mantinham um vínculo societário, mas dentro dos mesmos limites estabelecidos pela 436 para a dedução desses royalties, desses pagamentos. Então, o que a gente tem a partir de 91 até recentemente, 2017, que é quando o Henrique mencionou que as regras começam a cair, né? A gente tem eu gosto da imagem de um muro de escalada, né? O que você tinha que ter no final desse muro de escalada? Um registro do contrato pelo INPI. Para que fins? Primeiro, você poder pagar o royalty para o exterior, para a sua empresa, para a matriz. Você tinha que passar pelo INPI e ter um certificado para apresentar esse certificado no Banco Central e conseguir fechar o câmbio para fazer o pagamento. O segundo efeito desse certificado, desse registro, era você conseguir fazer a dedução fiscal desses pagamentos.
Sem esse registro, você não faz dedução dos pagamentos. E o terceiro é tornar o contrato oponível contra terceiros. E esse certificado emitido pelo INPI, ele tinha uma espécie de superpoder, né? Se você conseguir chegar no fim da parede de escalada, você ganhava um certificado que era um superpoder. Qual era o superpoder? O INPI tinha competência delegada da Receita Federal e do Banco Central para avaliar e ratificar e confirmar aspectos e a legalidade de aspectos tributários e fiscais relacionados àquele contrato. Então, numa eventual fiscalização, para entender a legalidade daquelas remessas e das deduções fiscais tomadas em relação a essas remessas de royalties, se a empresa apresentasse um certificado de averbação do INPI, ela tinha lá uma salvaguarda. Olha, eu estou fazendo tudo corretamente, tenho a chancela do INPI. Então, é no cenário de certeza. Mas é no cenário de certeza, e aí voltando lá para a parede de escalada, em que você tinha que escalar diversas etapas, né? E acomodar, para não dizer driblar, certas regras impostas pela legislação brasileira e pelo INPI, algumas não escritas, né? Então, por exemplo, você não podia conjugar no mesmo contrato pagamento por fornecimento de tecnologia e por uso de marca. Ou seja, se você tivesse um produto que você estivesse fabricando de acordo com as instruções técnicas fornecidas pela matriz, você não poderia remunerar também o uso da marca que identificava aquele produto. Você tinha que optar, ou você paga pela tecnologia que você está usando, ou você paga pela marca que representa esse produto, que identifica esse produto. Então, essa é uma regra, por exemplo. A outra regra é, o INPI não aceitava averbar contratos de licença de tecnologia. Tão simples quanto isso, né? O que o INPI entendia? Olha, se você fizer um contrato em que você der acesso à tecnologia aqui como uma empresa brasileira, ao final deste contrato, a empresa brasileira será coproprietária da tecnologia. E você não poderá impor nenhuma restrição ao uso dessa tecnologia pela empresa brasileira, você é empresa estrangeira, né? E isso era um complicômetro assim, gigantesco nas negociações entre empresas brasileiras e estrangeiras, né? E as suas matrizes. Então, assim, você tinha que acomodar uma série de questões. Por exemplo, também, lembrando aqui da fala do Henrique, né, ele mencionou que, normalmente, o que acontece? Tem centros de pesquisa e desenvolvimento centralizados em alguns locais do mundo, né, e esses centros de pesquisa e desenvolvimento eles são bancados pelo grupo, né? Então, cada uma das empresas do grupo contribui com as despesas, com os custos relacionados a essa pesquisa e desenvolvimento. O Brasil não podia ter um Cost Contribution Agreement, por exemplo, para fazer frente aos custos dessa pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tinha que transformar isso, por vezes, em um contrato com uma carga tributária altíssima, como um contrato de assistência técnica, né? Então, penalizando também a empresa brasileira. Em 2017, né, então, lembrando, você tinha um certificado de averbação, que era uma super defesa. A primeira linha de defesa cai. O INPI fala, olha, eu não olho mais aspectos tributários e fiscais relacionados a esses pagamentos. O que você declarar no contrato, eu vou averbar. Mas isso não quer dizer que você está agindo dentro da legalidade. Então, aquela primeira linha de defesa que a gente tinha, aquela primeira certeza que existia, cai. Em 2021, vem a 14286, e ela acaba com a necessidade de averbação para você fazer a remessa de royalties para o exterior e também desvincula o limite de dedução fiscal dos limites de pagamento. Ou seja, você passou a poder pagar mais do que aquilo que você podia deduzir, né? E, finalmente, com a MP, né, ela acaba também agora com os limites de dedução fiscal. Então, a MP ela muda drasticamente o cenário, né, porque até a MP você ainda tinha, e aí falando sempre conservadoramente, né, que averbar o contrato para conseguir ter uma dedução fiscal daqueles pagamentos, né, que, em princípio, ainda estavam sujeitos às mesmas regras, né, de dedutibilidade. Então, com a MP, essas regras de dedutibilidade acabam. Então, é necessário que, em 2024, todas as empresas que remetem royalties e aquelas que não remetem royalties, justamente porque existiam certos obstáculos a serem enfrentados, elas enfrentem a necessidade de rearranjar
todo o fluxo de remuneração dos direitos de propriedade intelectual que estão sendo explorados no Brasil, né? Então, elas vão ter que sentar com suas matrizes para entender quais são os direitos de propriedade intelectual que são explorados no Brasil, qual é o fluxo de criação, e aí falando de desenvolvimento, manutenção, proteção, melhoria desses direitos de propriedade intelectual, fazendo aí uma análise funcional, uma análise DEMP, de todo esse fluxo para que os contratos possam passar a obedecer às regras novas de preço de transferência, né? E com esse estudo em mãos, com essa avaliação, né, entender quais são os direitos que têm que ser remunerados, criar novas estruturas e novos arranjos contratuais. Então, se por um lado a lei tira aquelas certezas que nós tínhamos, né, e aquela salvaguarda que o certificado de averbação dava para a gente, a AMP, ela ao mesmo tempo também cria a possibilidade das empresas atuarem e contratarem de forma mais realística, né, de forma mais condizente com aquilo que é de fato a realidade daquele grupo, em termos de desenvolvimento de novas tecnologias e de proteção desses direitos, né, e registro desses direitos, e também com a exploração aqui no Brasil. Então, hoje, por exemplo, em princípio, você vai poder, a partir da MP, ter um Cost Contribution Agreement, que era uma coisa que estava fora de cogitação até então. Uma outra possibilidade é você também remunerar um bundle de direitos, como eu mencionei anteriormente, uma licença de exploração de patente, juntamente com uma licença de uso de marca, né? Então, a conta que o Henrique mencionou, ela também vai ter que ser feita aqui, né? As empresas, hoje em dia, os clientes falam, eu vou ter que pagar mais. Não é uma certeza, né? Às vezes, realmente, se você encontrar, tem muitas empresas brasileiras que fazem boa parte do desenvolvimento localmente, né? Talvez isso seja uma vantagem para ela, né, na análise, né, geral dos royalties, para que você tenha ali uma compensação e financeiramente talvez não fique tão ruim para a empresa brasileira. Mas eu acho que é isso. O contexto muda, né, há uns anos, e a MP é a pá de cal, né, no sistema anterior, e vai realmente exigir das empresas uma atenção e um rearranjo contratual a partir de janeiro de 24, se nada acontecer em relação ao início da vigência da lei, com as emendas que estão propostas. Excelente. E eu não sei até que ponto, no futuro, a gente vai acabar olhando talvez até com saudosismo, dependendo da empresa, né? Porque por mais que seja algo, e eu gostei da sua expressão, desalinhado da realidade, às vezes, realmente da entidade, mas algo extremamente seguro, né? Que realmente não existe muito espaço. E o futuro que nós vamos ter realmente suportando toda essa avaliação DEMP, toda essa análise funcional, os benchmarks e toda a comparação com aquilo que realmente incorreu por parte da empresa, o que vai suportar isso tudo vai ser exatamente o local file, né? O estudo de preço de transferência, que envolve as definições e todos os detalhes necessários para que a autoridade fiscal consiga exercer o julgamento sobre aquele valor que foi pago. E local file a gente já entra realmente sobre documentação. E aí, mudando um pouquinho o assunto, um tópico que realmente gera uma grande expectativa, Ilbe, se você puder falar um pouquinho sobre como é que fica a questão de documentação de preço de transferência nesse futuro tão breve que a gente vai ter. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bom, a documentação de preço de transferência ela deixa de ser aquele mero compliance onde o contribuinte identifica na sua ECF quais são os preços praticados, os preços parâmetros para cada um dos itens importados, exportados, serviços, direitos, e passa a compor uma documentação bastante robusta. Quando a gente fala em documentação OCDE, nós estamos falando em, basicamente, 3 conjuntos de documentos previstos na ação 13 do BEPS. Do que eu estou falando? Eu estou falando de um conjunto de documentos que constituem um master file, normalmente elaborado pela empresa, pela entidade que é o headquarter do grupo econômico. Estou falando do CBC Report, né, que já é conhecido aqui na legislação brasileira, embora haja previsão para a entrega desse CBC Report, ele é pouco desenvolvido aqui no Brasil. Normalmente isso é desenvolvido na entidade estrangeira e identificado quem é essa entidade estrangeira na respectiva ECF, e o local file,
né? O local file é aquele que vai constituir o calcanhar de Aquiles de cada um de vocês. É aquela documentação bastante extensa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com preços de transferência OCDE há muitos anos atrás, e eu me lembro bem, me marcou o tamanho dos documentos, do tamanho dos master files, ou melhor, dos local files, que variavam de 50 a 300 páginas. E são relatórios bastante subjetivos, por isso que eles são tão robustos, onde se descreve quais são as atividades da entidade sob estudo, né? A parte testada, falando agora, usando a terminologia correta, quais são as funções, quais são os riscos, quais são os ativos utilizados naquelas transações realizadas com partes vinculadas, qual é a estratégia de negócios daquela entidade, qual é o tamanho dessa empresa em termos de número de funcionários, quais são os principais concorrentes, e tudo isso tem que ser bastante depurado, porque vai ser o documento com o qual vai servir de base para o contribuinte sentar com o fisco e discutir todas aquelas premissas que foram utilizadas para a escolha do método, o resultado, para suportar o resultado interquartil obtido, e onde a empresa, a parte testada, está inserida dentro desse range interquartil. Então, é bastante informação, de fato. Nós, inclusive, estamos trabalhando também junto ao GETAP, a pedido da própria Receita Federal, na busca de benchmarks de diversos países, são 8 países ao todo, onde nós estamos coletando informações sobre qual tipo de documentação é requerida em cada um desses 8 países. E qual é o idioma que cada um desses países requer essa documentação. Então, nós vemos aí diversas situações em que o fisco daquele país ele exige que seja entregue uma documentação específica e tempestiva. Alguns países, eles simplesmente requerem que o contribuinte entregue a documentação respectiva de preço de transferência somente quando o fisco solicitar. Então, vejam uma coisa, as próprias autoridades fiscais aqui no Brasil ainda não sabem exatamente o que eles vão exigir em termos de documentação de preços de transferência. Então, eles estão buscando com a gente qual é a prática de outros países, justamente para ajudá-los a definir essa questão. Obrigado, Ayub. Documentação realmente é uma coisa que vai depender muito da complexidade de alguns setores industriais, aqueles que vão apresentar uma complexidade maior, outra menor. No caso do seu setor, do setor que você hoje trabalha, Henrique, frente, inclusive, ao que você hoje tem de documentação de preço de transferência, você está esperando um aumento ou uma redução de complexidade? Quais são os dilemas que você espera realmente para o futuro quando a gente for falar de documentação de preço de transferência? Legal. Acho que é uma boa pergunta para a gente explorar um pouco mais a vida real, né? Documentação é quando o TP aterriza no mundo real, sai do mundo das ideias e vem para o mundo real de fato. Falando do setor de tecnologia, eu vejo alguns pontos muito positivos que são o fato da gente ter a documentação em vários países padronizada. Então, a princípio, eu prevejo alguma facilidade, porque, exceto se a gente tiver, e provavelmente a gente vai ter alguma tomada de 3 pinos na hora de regulamentar a documentação, né? A gente tem ali o capítulo 4 e o 5 da MP que fala da documentação, mas muito ficou deixado para IN. Conhecendo o Brasil, a gente é pioneiro em informação, né? O nosso fisco é pioneiro em conseguir e buscar, exigir informação dos contribuintes. E eu não acho que vai ser diferente. Eu não acho que a gente vai ser um daqueles países, assim, uma aposta que eu faria. Dificilmente a gente vai ser um dos países que deixa para um momento posterior o pedido dessa informação. Porque eu acho que a nossa Receita Federal está muito acostumada a trabalhar com massa de dados. Então, ter essa informação antes, até para identificar os contribuintes-alvo e coisas do tipo, plano de fiscalização anual, acho que deve ser o caminho adotado por aqui. Então, uma entrega anterior.
Mas salvo essa questão, esse eventual terceiro pino que a gente vai ter aqui na nossa documentação, eu diria que a vida tende a ser melhor. Essa é a promessa, essa é a minha expectativa. A gente vê no capítulo 5 a possibilidade de simplificação da documentação pela Receita Federal, que deve vir via safe harbors, APAs, alguma coisa nesse sentido. Então eu vejo com bons olhos. O Brasil sempre foi muito o pária da tributação global em preço de transferência, e isso eu entendo que acaba agora. E a minha expectativa é, de novo, uma padronização da documentação, né? Então, nesse sentido, uma facilidade para as empresas brasileiras. Em especial no meu setor de tecnologia, porque já tem... A documentação já é preparada para basicamente o mundo inteiro. Então, imagino que seja, no máximo, uma tradução, algum ajuste que tem que ser feito. E eu espero, então, mais facilidade nesse campo. Se você não se incomoda, eu vou fazer talvez só um complemento. Porque realmente, no setor de tecnologia, é onde você melhor consegue estabelecer um modelo de trabalho, né, e realmente replicar em diferentes países. Você não tem que depender, às vezes, de uma infraestrutura de supply chain, de como é que são as condições realmente de estradas, portos. Né? É possível realmente você estabelecer uma forma, às vezes, idêntica até de diferentes países, né? A única questão, e esse é o ponto que talvez eu gostaria que você elaborasse um pouquinho, a gente vai ter que falar a respeito do benchmark, né? E esse benchmark vai estar na documentação. E o benchmark, ele por vezes é uma tese econômica que está sendo apresentada e que adequa àquela função e aquele risco que a empresa desenvolve, né? E como é que é a sua expectativa quando você estiver discutindo com um fiscal da Receita Federal daqui a 4, 5 anos, ele olhando o seu local file? Você fica com muito frio na barriga, pouco frio na barriga? Legal, bom ponto. Bom, saindo do mundo de royalties, com toda essa complexidade que nós temos, que o Daniel bem lembrou, mais frio da barriga do que a gente tem hoje é difícil, né? Porque é um cenário de clara controvérsia no meio do caminho. A vantagem do modelo OCDE é a sua desvantagem também. A vantagem é que ele se adapta, se conecta com a realidade de negócios. A desvantagem é que ele é subjetivo. Então, eu acho que a gente tem uma curva de aprendizado contribuinte e fisco, diria que do lado do contribuinte menor, porque a gente está falando em geral de grupos multinacionais e de prestadores de serviço como Deloitte e outros que já têm expertise nesse tipo de trabalho. É só uma adaptação para a realidade local. Então, eu acho que do contribuinte uma curva de aprendizado mais tranquila. E do lado do fisco, eu estou muito curioso para ver como vai ser essa virada de chave de sair de uma objetividade extrema, que é o que a gente tem hoje, para uma subjetividade. Não é incomum, mesmo nos países europeus, por exemplo, eu já acompanhei algumas fiscalizações, daquele cabo de guerra fisco-contribuinte no cherry picking. O cherry picking, para quem não sabe, é na hora de definição de comparáveis, o contribuinte pega aqueles que mais favorecem a sua operação e o fisco, na hora de avaliar a documentação, os contribuintes passam toda a base de pesquisas. Então, começa ali com centenas de milhares de empresas selecionadas até afunilar para aquelas que são bem conectadas com a empresa que tá sendo analisada, né? Nesse momento, o fisco tem todas as informações e pode fazer o cherry picking do lado dele também, de tirar, eu já vi isso acontecer com frequência, tirar, seja por questões geográficas, seja por questões também subjetivas, empresas que beneficiam o contribuinte e colocar empresas no set de benchmarks que beneficiam o fisco. Essa já é uma tensão natural do resto do mundo. Eu não imagino a gente vivendo sem isso no Brasil. Se o resto do mundo faz, eu acho que o fisco brasileiro vai dominar essa arte e vai usar isso nessa disputa com os contribuintes. Isso acho que é natural do relacionamento contribuinte-fisco e deve acontecer. Excelente. E, de fato, a gente espera realmente uma mudança de mindset, não só por parte do contribuinte. No contribuinte, realmente, é bem menor a mudança de mindset, é mais uma adequação, né? Mas, realmente, das autoridades fiscais, realmente é quebrar paradigmas mesmo. A forma ela tem que ser muito diferente. Se ficar realmente, como você bem colocou, dois interlocutores disputando o cabo de guerra, isso realmente não vai ser benéfico para ninguém, muito menos para o mercado. Obrigado pelo comentário. E, só retomando aqui esse conjunto de royalties, como é que fica agora, então, essa questão do contrato estabelecido entre as partes, né? Antes ele tinha a sua verbação do INPI, mas ele hoje continua tendo sua importância, né?
como é que, o que se aconselharia para as empresas em relação aos contratos que eles têm hoje e as expectativas para o futuro? Acho que o primeiro ponto, e acho que se tem um recado aqui que seria importante vocês gravarem, os contratos que vocês têm hoje assinados, ainda que averbados em NPI, a partir da entrada em vigor da lei, da MP, nada garante que eles estejam dentro da legalidade, tá? A partir da entrada em vigor da MP. Então, assim, vocês devem, muito provavelmente, ou destratar, ou aditar, ou refazer esses contratos relacionados a royalties. Então, esse é o primeiro recado, né? Então, esse assunto vocês devem enfrentar, por mais que seja doloroso e que vá demandar de vocês alguma habilidade de negociação aí com as matrizes. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se antes os contratos, nós fazíamos uma espécie de cherry picking, né, para entender qual era a melhor modalidade contratual, né, para que, retorcendo a realidade, a gente encaixasse aquela relação, né, hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente vai se preocupar muito mais com a redação do contrato, não com a definição, né, do objeto do contrato, para que ele se adeque mais ou menos àquela realidade. Não, a gente tem uma realidade, a gente vai instrumentalizar isso de forma eficiente, segura para todo mundo, né, e que defina exatamente qual é a realidade daquela operação, as responsabilidades, as obrigações de cada uma das partes, os direitos, né, e especialmente, né, a questão dos direitos que estão sendo remunerados. Acho que essa vai ser a principal atenção que a gente vai ter que ter. Especialmente porque, dependendo do tipo de direito que você remunera, você tem impactos tributários distintos, né? Então, se você paga serviço, você vai ter uma carga tributária maior. Se você paga por fornecimento de tecnologia, hoje, né, o entendimento mais majoritário é de que a carga tributária é menor, porque você não tem ali os impostos sobre serviços, né? Então, a necessidade hoje, né, que eu vejo revisem esses contratos, revisem essas relações, né? Os contratos eles serão mais conectados à realidade, mas eles também demandarão das partes um maior cuidado com a definição daquelas obrigações e responsabilidades e também com o mix, né, com a definição correta do mix de direitos que estão sendo transmitidos ou licenciados por meio daquele contrato. Acho que, resumidamente, é isso. Obrigado, Daniel. Não gostaria de limitar essa última pergunta que eu vou fazer ao Ayub como a última pergunta. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, façam. Apenas a organização acabou de levantar a plaquinha no fundo, mostrando que a minha gestão de tempo sobre esse painel ela é altamente questionável. Mas, Ayub, se você pudesse, por favor, nos esclarecer alguns aspectos de um tópico que ainda realmente gera muita preocupação, que é o que mais falta esclarecer ainda pela Receita Federal no tocante aos comparáveis que podem ser utilizados nas documentações de preço de transferência. Bom, Macedo, eu acho que antes até da gente falar do que falta em termos de esclarecimento para comparáveis, para definir os comparáveis, a gente precisa saber o que a Receita Federal tem em mente quando nós tivermos que estabelecer quem vai ser a parte testada aqui na nossa legislação, né? Se a parte testada será sempre entidade brasileira, a gente conhece a natureza do fisco brasileiro de querer concentrar as informações, exercer um certo domínio sobre as informações do contribuinte aqui no Brasil, ou se a parte testada, porventura, poderá ser a outra ponta com a qual a entidade brasileira opera. Depois disso, vem a questão das comparáveis. A medida provisória, tampouco a instrução normativa 2132, que foi publicada aproximadamente 3 semanas atrás, ainda não definiram quais serão as bases de comparação, as bases comparáveis que poderão ser utilizadas aqui no Brasil. A gente sabe que existem regionalidades dessas comparáveis, existem comparáveis norte-americanas, existem comparáveis europeias, e isso ainda não se tem definição. Tampouco se tem definição sobre aqueles ajustes econômicos. A gente está falando que cada país
tem a sua realidade distinta. Existe o risco país, existem inúmeras variáveis que diferenciam um território para outro. Então, tudo isso é importante na hora da gente saber qual o direcionamento prático que o nosso legislador vai nos dar quando nós tivermos que colocar a mão na massa e elaborar uma documentação de preços de transferência, né? Então, notem um aspecto importante. Nós estamos falando que nós ainda não temos essas definições, que são importantíssimas para podermos conduzir uma documentação de preço de transferência. Se a gente colocar todos os aspectos aí que compõem essa discussão na linha do tempo, nós temos uma medida provisória cujo prazo máximo de conversão em lei é dia 1º de junho. Nós não temos ainda uma definição sobre como elaborar um estudo de preço de transferência. Muito provavelmente essa definição virá com uma documentação complementar, que será publicada muito provavelmente após a conversão da medida provisória em lei. E nós temos uma instrução normativa, 2132, que diz que o contribuinte precisa formalizar qual é a opção que ele vai exercer em termos de documentação de preço de transferência para 2023. E esse prazo ele é dado como entre 1º de setembro até dia 30 de setembro. Então, vejam quão exíguo é esse tempo que o contribuinte tem para se definir qual é a escolha que ele vai exercer para 2023, sendo que ainda não tem nenhuma definição. Então, a nossa mensagem é, inclusive, vocês tendo condições e respeitando, observando determinados aspectos que compõem hoje os seus cenários de preços de transferência, já começar a fazer um diagnóstico, né? Buscando quais são as documentações que já existem lá fora, o respectivo master file, os local files das entidades com as quais a entidade brasileira opera lá fora, o CBC Report, já começar a fazer uma análise funcional, pelo menos para se ter uma base sólida para começar a fazer uma documentação de preço de transferência, porque depois complementar essa documentação a ponto de vocês poderem ter substância suficiente e exercer a opção ali em setembro, vocês já têm alguns passos caminhados, né? Essa é a minha mensagem final para vocês. Obrigado, Wilhelm. Já recebemos a plaquinha adicional de tempo esgotado, mas não gostaria de terminar antes de perguntar se há alguma dúvida da plateia. Ou se está todo mundo já bastante ansioso. Por favor. Boa tarde e obrigado pelo convite. A pergunta é, eu tenho um contrato de royalties, mas não está averbado no NPI. E, consequentemente, por não estar averbado, eu não consigo remeter royalties para o exterior. A pergunta é, com essa medida provisória, eu consigo remeter o royalties sem o contrato estar averbado? Alô? Oi. Bom, hoje, tá, desde 2021, você não precisa averbar mais o contrato no NPI para fazer o pagamento dos royalties. Tá? Então, hoje você já consegue fazer esse... Oi? Não permitiu? Então, tem que ver o caso concreto, porque a lei ela estabelece que você hoje pode fazer esse pagamento sem o registro. Tá? Então, precisa ver exatamente qual é o entendimento do banco e por que ele não está fazendo essa... Exato. Exato. Oi, se não houve a tentativa de fazer desde janeiro desse ano, sugiro voltar ao banco, exato. Porque isso mudou em janeiro agora. Isso. Tá? Até dezembro do ano passado, não era possível, porque a lei de 2021 tinha um vacácio, período de vigência de 1 ano. Então, isso é muito novo. Muitos bancos nem sequer perceberam que houve essa mudança. Sugiro tentar, se tiver algum problema, eventualmente Exato. tentar alguma medida judicial, mas é possível hoje. Pelo menos remeter. Tá? O que você tem que prestar atenção é na hora de tomar a dedução fiscal, porque isso sim pode ter algum tipo de problema, porque, em princípio, conservadoramente falando, e a posição mais segura é que você tem a averbação para poder fazer a dedução fiscal dos pagamentos. Maravilha. Bom, se não temos mais dúvida, e aqui a gente já tem, inclusive, a segunda plateia já entrando, gostaria de agradecer
Carlos Ayub, Henrique Santos, Daniel Faila, muito obrigado. Acho que foi uma discussão super interessante. Agradecer a todos também que nos prestigiaram nessa tarde, não só com esse painel, mas também com todo o evento. Muito obrigado.